Tem gente que vive correndo, mesmo sem ninguém atrás. E não é só correndo dos outros, mas de si mesmo, das suas escolhas, da verdade. O coração carregado de culpa nunca encontra descanso. Mas a palavra de Deus é clara. Os justos são corajosos como o leão. Hoje, a gente vai conversar sobre coragem, arrependimento, justiça e o poder de viver uma vida íntegra, mesmo em um mundo tão bagunçado. Eu sou o João e quero te convidar agora a mergulhar com a gente nesse capítulo poderoso de Provérbios. Bom dia, pessoal! E eu sou a Ana, e bem-vindos ao mais um capítulo de Provérbios. E posso te garantir, Provérbios 28 vai direto ao ponto. Ele confronta quem tenta esconder o pecado, denuncia a falsa prosperidade e exalta quem caminha com o coração no temor de Deus. É como se Salomão estivesse falando com a gente aqui e agora, nesse exato momento. Então fica com a gente até o final, porque essa conversa pode te libertar e te fortalecer para enfrentar os dias difíceis com fé e sabedoria. Antes da gente mergulhar de vez nesse capítulo, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda outras pessoas a encontrarem essa palavra transformadora também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio da nossa jornada pelos Provérbios. Cada capítulo traz uma chave poderosa para a sua vida espiritual. Agora, pega a sua Bíblia aí, ou abre o aplicativo no celular mesmo e vem com a gente. Vamos juntos fazer a leitura completa de Provérbios 28, para entender palavra por palavra o que Deus quer nos mostrar hoje. Lembra, a leitura é a base, mas é o Espírito Santo quem revela. Então lê com atenção, mas também com o coração aberto. Provérbios capítulo 28. Os perversos, por causa de sua culpa, fogem sem serem perseguidos, mas os justos são corajosos como o leão. Um povo que vive no pecado enfraquece o governo, mas um rei justo e honesto coloca o país no caminho certo. O pobre que explora os que são mais pobres do que ele é como uma chuva violenta que não deixa nenhum trigo. Quem despreza a lei apoia o perverso, mas aquele que obedece à lei despreza o perverso. Os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor e seguem as suas leis têm uma boa compreensão da justiça. É melhor ser pobre e obedecer a Deus de todo o coração do que ser rico e viver longe de Deus como um perverso. Um jovem de bom senso respeita as leis, mas o companheiro dos glutões envergonha o seu pai. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrando juros muito altos está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Deus despreza as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha que preparou. Mas quem obedece a Deus de todo o coração receberá a recompensa justa. O homem rico pode se julgar sábio, mas o homem verdadeiramente sábio, mesmo sendo pobre, conhece o coração do rico. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram, mas quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança a misericórdia. Quem vive diariamente no temor do Senhor será muito feliz, mas quem prefere fazer sua própria vontade cairá na desgraça. Um homem perverso que governa um povo necessitado é tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso faminto. Um governante sem juízo aumenta os impostos a cada dia, mas o governante que não quer enriquecer à custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. Um assassino perseguido pela sua própria culpa será fugitivo até a morte. Não tente impedi-lo. Quem obedece ao Senhor de todo o coração será salvo das dificuldades da vida, mas quem se afasta dos caminhos de Deus será derrubado pelos problemas repentinamente. Quem trabalha com dedicação sempre terá o que comer, mas quem prefere se juntar aos malandros desocupados acabará passando fome. O homem fiel receberá muitas bênçãos,
mas quem procura enriquecer depressa e com desonestidade será castigado. Fazer acepção de pessoas é um erro grave, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso corre atrás das riquezas alheias, mas não percebe que a miséria o aguarda. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Quem rouba seu pai ou sua mãe e depois diz, não fiz nada de errado, é tão perverso quanto aquele que destrói. Quem deseja ficar rico a qualquer preço, provoca brigas, mas quem confia no Senhor, prosperará. Quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das dificuldades. Quem reparte seus bens com os pobres não passará necessidade, mas quem finge não ver a necessidade deles, sofrerá muitas maldições. Quando os perversos se tornam poderosos, os justos se escondem, mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem. João, tem capítulo que fala e tem capítulo que grita, né? E Provérbios 28 grita. Ele é direto, confrontador e necessário. Logo de cara, o primeiro versículo já expõe uma ferida moderna. Os perversos fogem sem serem perseguidos, mas os justos são corajosos como o leão. Sabe o que eu vejo aqui? Gente que vive com medo, ansiedade, insônia, desespero. Não porque tem algo externo perseguindo, mas porque por dentro tá tudo fora do lugar. A culpa, o pecado escondido, a vida dupla, tudo isso corrói. E a pessoa passa a fugir até do silêncio. É isso. Às vezes, o maior inimigo é o travesseiro. Você deita, fecha os olhos e tudo o que tentou esconder durante o dia vem cobrar à noite. Mas o justo tem coragem. Não porque é melhor do que ninguém, mas porque tem paz, porque anda na luz. E viver na luz dá uma ousadia que o mundo não entende. E essa coragem não nasce da perfeição, ela nasce da verdade. Por isso o versículo 13 é tão decisivo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, alcança misericórdia. Olha que chave! Não é só confessar, é confessar e abandonar. É reconhecer o erro, mas também virar a página. Muita gente até confessa, mas continua no ciclo, e isso paralisa. É como se o pecado fosse um emaranhado. Quanto mais você tenta seguir em frente sem tratar ele, mais ele te puxa para trás. Mas a Bíblia está dizendo, quer prosperar? Abandona. Deus não está pedindo um currículo impecável. Ele quer um coração quebrantado, disposto a mudar. E aí vem a misericórdia. Não a condenação, misericórdia. E olha, João, o versículo 5 me fez parar para refletir profundamente. Os maus não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Isso explica muita coisa que a gente vê por aí. Hoje, tem tanta gente defendendo o injusto, aplaudindo o errado, zombando do certo. Mas a palavra já avisou. Quem não busca Deus, não entende o que é justiça. Não é só falta de caráter, é cegueira espiritual. Exatamente. E o problema é que essa cegueira tá virando cultura. O errado virou normal. O certo virou careta. Mas quem busca o Senhor tem os olhos abertos. E não é por arrogância, é por discernimento. A palavra educa o nosso olhar. Ela ensina a perceber o que está por trás das coisas. E tem uma verdade que queima aqui dentro. O versículo 9. Deus despreza a oração de quem se recusa a ouvir a sua lei. João, isso é sério demais. Quantas vezes a gente quer que Deus fale, que Deus responda, que Deus abençoe, mas quando Ele fala, a gente ignora? Quando Ele corrige, a gente resiste? Tem muita oração vazia sendo feita por corações surdos. Porque orar sem obedecer é como mandar mensagem para alguém e bloquear a resposta. Deus quer relacionamento, não manipulação. E a base disso é ouvir, obedecer, respeitar, ter temor. O temor do Senhor. Esse é o segredo. Quem vive no temor do Senhor será feliz. V14. É o oposto do que o mundo prega. O mundo diz, faz o que quiser, segue teu coração, vive do teu jeito. Mas a Bíblia diz, tema a Deus. E esse temor não é medo, é reverência.
é saber que Ele é Deus e que seus caminhos são mais altos. E quem vive assim, vive feliz de verdade, em paz. E tem outro alerta que é muito atual. O versículo 25. Quem deseja ficar rico a qualquer preço provoca brigas. Quantas famílias já foram desfeitas por causa de herança? Quantas amizades foram quebradas por ganância? Essa pressa pelo dinheiro fácil, pela fama, pelo status, tem feito muita gente se perder. Mas o texto termina dizendo: mas quem confia no Senhor prosperará. E aí a gente percebe o contraste do capítulo inteiro. Tem o caminho do perverso, ganância, opressão, injustiça, aparência, autossuficiência. E tem o caminho do justo, temor, confissão, integridade, generosidade e fé. E olha só o versículo 27. Quem reparte com os pobres não passará necessidade. É o contrário do que o mundo ensina. O mundo diz: guarda, acumula, pensa só em você. Mas Deus diz: dá, partilha, socorre. Porque quem cuida do outro, eu cuido dele. Ana, esse capítulo é uma aula de vida. É como se Deus estivesse dizendo: quer lhe ver bem em tempos difíceis? Anda comigo. Me teme, me ouve, me obedece. Não é fórmula mágica, é sabedoria prática. E quem aplica essa sabedoria encontra paz, mesmo no meio do caos. E é isso que o mundo está precisando. De gente que pare de correr, pare de se esconder e comece a viver com coragem. Coragem de ser justo, de ser limpo, de ser verdadeiro. Coragem de confiar em Deus mais do que nas próprias forças. Porque é isso que o justo faz. Ele não foge, ele enfrenta, ele permanece. Corajoso como um leão. E se esse capítulo falou com você, não ignore essa voz aí dentro. A palavra de Deus não vem para condenar, ela vem para libertar. Talvez você esteja fugindo sem perceber, vivendo com medo, culpa, ou tentando parecer bem por fora, mas por dentro tudo está bagunçado. Hoje é dia de parar, de respirar, de entregar. E de lembrar que Deus não resiste a um coração sincero. Ele despreza a oração de quem ignora sua vontade, sim, mas ele se derrama de misericórdia sobre quem reconhece suas falhas, confessa e decide recomeçar. Se você quer ser corajoso como um leão, não é pela força humana, é pela verdade que liberta. E essa verdade é Jesus. Agora a gente quer orar com você. Não para resolver tudo num passe de mágica, mas para que você sinta o toque de Deus te fortalecendo por dentro. Para que essa coragem comece a nascer aí no seu coração a partir da fé e da obediência. Se você puder, feche os olhos e ore com a gente agora. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti com o coração aberto e vulnerável. Não queremos mais fugir, Senhor. Não queremos viver como os perversos, escondendo culpas, disfarçando feridas, fingindo que está tudo bem quando sabemos que não está. A Tua palavra diz que quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Então, aqui estamos. Nos rendemos, Pai. Confessamos nossa rebeldia, nosso orgulho, nossa pressa, nossa indiferença. E te pedimos, tem misericórdia de nós. Nos dá, Senhor, a coragem dos justos, a coragem que não vem da nossa força, mas da Tua presença. Ensina a gente a andar com integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que o nosso caráter valha mais do que qualquer conquista. Tira de nós o desejo de enriquecer a qualquer preço, o impulso de competir com os outros, a mania de controlar tudo, e nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração. Nos ensina a praticar a justiça, a amar a verdade, a repartir com quem tem menos. Que a gente nunca feche os olhos para a necessidade do outro, porque o Senhor não fecha os olhos para a nossa. Que a gente nunca perca o temor do Senhor, esse temor que nos livra da desgraça, que nos guarda da queda, que nos faz lembrar quem Tu és. Pai, que a nossa oração seja recebida como perfume agradável e que a nossa vida não seja uma contradição daquilo que falamos aqui. Nos dá sabedoria, discernimento, humildade e coragem. E se em algum momento a gente cair,
que o teu Espírito nos levante de novo, porque o justo pode até cair 7 vezes, mas ele se levanta. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva. Obrigado por nos chamar de volta para o caminho. Nos ajuda a viver não do nosso jeito, mas do teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa palavra tocou você de alguma forma, não guarda só para si. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deus pode usar sua vida para alcançar outro coração. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de um capítulo, um versículo, uma oração para despertar. E claro, se você ainda não deixou o like, aproveita agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e caminha com a gente pelos próximos capítulos de Provérbios. Cada um deles é uma chave de sabedoria para sobreviver e viver com propósito nesses dias tão confusos. A gente se vê no próximo episódio. Que o temor do Senhor guie seus passos. E que a coragem do justo, como um leão, te acompanhe em tudo que você fizer. Um abraço e até amanhã. Fica com Deus, um beijo e até amanhã!